Olá, minha gente, tudo bem? Nós estamos hoje chegando no 21º dia dessa nossa jornada de 40 dias e a gente vai começar hoje a falar sobre vitórias sobre os nossos gigantes pessoais. Mas antes de entrarmos nesse assunto, nós vamos fazer o que temos feito toda vez que chegamos no primeiro encontro dessa série, de cada jornada de 10 mensagens, e hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar para que você seja vitorioso nos seus relacionamentos interpessoais. Nós falamos na primeira etapa de nos relacionarmos com Deus, na segunda etapa nós falamos sobre a importância de nos relacionarmos com o próximo. E sabemos que existem desafios enormes nas nossas relações interpessoais e elas afetam, elas destroem ou elas constroem a nossa jornada, a nossa caminhada e o nosso propósito. Então nós vamos orar e depois disso a gente começa essa nossa terceira fase desse livro, Guiados por Deus, Coordenados para uma Vida Abundante. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelo meu irmão e pela minha irmã neste momento que está assistindo esse vídeo. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe quais são os desafios que ele ou ela enfrenta em relação aos seus relacionamentos interpessoais. As dificuldades que existem no relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com os colegas de trabalho, com os irmãos da igreja, e o quanto isso tem afetado emocionalmente, talvez até limitado o progresso e avanço desse irmão e dessa irmã que me assiste. Mas eu oro para que, em nome de Jesus, eles sejam capacitados a amar, a perdoar, a suportar uns aos outros e a ver que o Senhor está trabalhando neles de forma especial, específica para o seu crescimento, para a sua maturidade, de forma que o Senhor seja glorificado. Portanto, capacite-os, fortaleça-os para vencer cada desafio que vem com os relacionamentos, com as conexões, com as frustrações e desapontamentos com pessoas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Muito bem, nós vamos agora avançar para a 21ª mensagem, mas antes disso eu preciso que você deixe aí a sua curtida, ou o seu comentário, compartilhe com alguém, porque agora nós vamos começar a falar sobre como vencer nossos gigantes pessoais. Eu tenho certeza que você, como qualquer outro indivíduo, lida com questões internas que às vezes tentam te parar de avançar e de progredir. Esses elementos internos, eles têm a ver com frustrações, com mágoas, ressentimentos, com dificuldades que enfrentamos na infância ou adolescência e que até hoje tentam nos barrar. E aí a gente lida com ansiedade, a gente lida com traumas, a gente lida com comparação, com inveja, com tantos elementos que vêm para nos travar e impedir que a gente avance. Mas se você puder olhar para dentro de si e identificar quais são esses gigantes, Deus vai te dar graça para que você os vença um a um. Quando falamos de gigantes pessoais, a gente usa a mesma palavra gigante buscando um referencial bíblico. E a gente lembra logo de Davi, não é? Davi, que é aquele homem que ainda na adolescência se posicionou, tomou uma atitude, venceu Golias, aquele homem que, cuidando das ovelhas do seu pai, vencia urso e leão. Mas nós entendemos que mais tarde ele começou a ser perseguido por outros gigantes, um gigante que era seu próprio filho, o rei Saul, mas um dos maiores, se não o maior desafio da vida de Davi estava dentro dele e não fora. A sua queda, a sua inclinação, a sua fraqueza estava no elemento que ele mesmo alimentou. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Existem gigantes internos, existem problemas que você carrega e que você vai precisar identificar, se posicionar para então poder vencê-los. Então, vamos começar pelo primeiro, e hoje eu quero falar sobre a ansiedade. Em Mateus 6, de 32, parte B, está escrito assim: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que precisais de todas elas. Que assunto é esse? É o assunto da ansiedade, não é? O Senhor nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, por aquilo que vamos comer ou beber, vestir,
onde nós vamos morar. Essas coisas que são corriqueiras, mas que todo mundo precisa: comer, beber, vestir, dormir, né? Ter um teto sobre a sua cabeça, dentre outras necessidades que são muito grandes. Mas essas são as necessidades que eu chamo de pacote básico. Aquilo que, uma vez que você se torna filho de Deus, ele assume a responsabilidade de cuidar de você, de te alimentar e de te vestir. O Senhor faz aquela comparação de olharmos para os lírios do campo, que não trabalham, não viam, mas eles se vestem de maneira extraordinária porque o Pai Celestial cuida deles. Da mesma forma, podemos olhar para as aves do céu, que também não trabalham, mas o Senhor cuida de cada uma delas e as alimenta. Eu entendo que muitas vezes nós fomos tomados pelo espírito de ansiedade por conta desse excesso de futuro. E o amanhã? Como será? O que vai acontecer comigo? Será que eu consigo manter esse emprego por mais um ano? Será que? E essa ideia ou esse pensamento que a gente alimenta de dúvidas acerca do amanhã nos trazem medo, nos trazem pavor. Porque vivemos sim em tempos difíceis, de violência extrema nas ruas, níveis de criminalidade na nossa nação altos, desemprego, e a gente vai se preocupando de forma: será que eu estou na lista? Será que eu vou sair de casa e vou voltar para casa? Será que meu emprego está garantido? Será que minha esposa vai querer ficar comigo até o fim da nossa jornada? Porque nós olhamos ao nosso redor e vemos os casamentos que se desfazem, os empregos que se perdem, o nível de criminalidade, os recursos que se esvaem, as contas que chegam e os boletos que vencem. E assim como você, eu me pego muitas vezes olhando ao meu redor e vendo os incríveis desafios que estão diante de mim. Mas a palavra de Deus está me fazendo um convite para não andar ansioso. Ou seja, se Jesus está dizendo não ande ansioso, ele está me dando uma dica, ele está me dando um conselho, ou ele está me dando uma ordem? Veja só, ele está dizendo, falando essa negativa, não é? Ele está sendo enfático. Ele está dizendo: não andeis ansiosos. Ou seja, se Jesus abre a sua boca e diz para eu não andar ansioso, e eu andar ansioso, logo eu estou em desobediência. Então, a ansiedade se torna um pecado que me move a viver preocupado com o excesso de futuro, um futuro que possivelmente não vai chegar. E quando eu digo não vai chegar, eu estou falando dos desafios ou dos temores que te apavoram noite após noite. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e se questiona: e o amanhã? Como é que vai ser? Eu quero encorajar você nesse dia, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele está com você e Ele já está no seu futuro. Ele já está lá e Ele não vai ser pego de surpresa em situação alguma. Eu posso ser surpreendido com o amanhã, mas Deus não é surpreendido pelo amanhã, porque Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro, e não há nada que traga pavor, medo, preocupação ao Senhor Jesus Cristo. Então eu quero te encorajar a entender isso, que se o Senhor está com você, deixe o amanhã chegar para você poder viver o amanhã. Coloque os seus medos e temores de lado, porque pode ser que o amanhã seja tão extraordinário que você não consiga sequer olhar para trás e lembrar dos temores que você está tendo hoje por conta de algo que ainda não aconteceu. Nos nossos dias, a ansiedade ela é vista como uma enfermidade, não é? É uma patologia. Então é natural você ir ao médico, seus amigos e familiares irem ao médico e serem diagnosticados: você está com ansiedade. E eu já passei por isso. Mas veja só, eu acredito que antes da ansiedade ser uma doença, a ansiedade é um espírito que vem se somando às coisas que vivemos, às nossas experiências passadas, aos medos, e então a gente vai dando voz a essa pergunta: e o que vai ser? O que será? E a gente vai perdendo o controle de viver o hoje como nós deveríamos viver. Ou seja, a ansiedade rouba de você o seu presente, e ela não te permite viver bem o presente, colocando em risco o seu futuro.
Enquanto eu e você não devemos fingir que o mal não existe, o desemprego não existe, o divórcio não existe, nós precisamos, em primeiro lugar, abraçar a palavra de Deus e as suas promessas, que permanecem verdadeiras, reais, e que elas vão nos fortalecer. A promessa de Deus vai nos fortalecer para vivermos um dia de cada vez e alcançarmos o avanço necessário, de forma a não perdermos o nosso hoje de vista por conta de um dia que ainda não chegou. Então, se você puder colocar a sua esperança, a sua expectativa, a sua fé e confiança no Senhor, Ele garante que estará com você todos os dias. E essas palavras saíram da própria boca do Senhor Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele conosco é tudo o que nós precisamos. Então, meu conselho para você é: viva o hoje. Todos os dias fale com Deus e peça a Ele graça para você viver o hoje. Peça a Ele perdão pelo pecado da ansiedade, de viver totalmente focado num dia que ainda não chegou. E diga para Ele: Jesus, me ajuda a viver esse dia. Trabalhando, sim, me posicionando, fazendo aquilo que me compete, aquilo que está nas minhas mãos, e deixando de lado aquilo sobre o que eu não tenho controle. Boa parte da razão de estarmos vivendo ansiosos é porque nós queremos controlar aquilo que não podemos controlar. Nós queremos saber do que vai acontecer com certeza para podermos dormir com tranquilidade, mas não vai acontecer porque nós não temos o domínio sobre amanhã e aquilo que foge ao nosso controle. Mas aquilo que está nas suas mãos você pode fazer. Você pode se antecipar, tomar decisões sábias, concretas, identificar onde estão as suas fraquezas, suas dificuldades e as suas limitações e ir melhorando a cada dia, porque isso vai te ajudar nas melhores reações quando o amanhã chegar. Se o amanhã chegar e ele chegar com muita coisa boa, eu me pergunto, você vai estar preparado? Se o amanhã chegar e trouxer muitos desafios, como estará o seu coração? Emocionalmente falando, como você vai lidar com decepções, perdas e dificuldades? Não, eu não quero que você fique se preparando para as coisas. Porque, de fato, a gente quer que as coisas boas aconteçam amanhã. E, com certeza, não queremos nada de ruim nos acontecendo amanhã. Mas, se eu não tenho controle sobre o amanhã, por que eu devo sofrer hoje? Tudo o que eu devo fazer hoje é andar perto de Deus, conhecer a sua palavra, ter uma vida de oração e de uma fé verdadeira, fundamentada no Senhor, porque o amanhã, como o próprio Senhor Jesus disse, vai cuidar de si mesmo. Então que você seja encorajado nesse dia a deixar o passado de lado e deixar o futuro para o futuro e viver hoje como o maior presente de Deus para você. Um grande abraço e até amanhã.